Alô, boa tarde, pessoal, tudo bom? Meu nome é Vicente Braga, eu sou sócio responsável pela área de bancário, meios de pagamento e fintechs do Faz Advogados, e estou aqui com vocês hoje, junto com o Felipe Soares, para fazer mais um Faz Mais Simples, né? Essa nossa conversa, nosso bate-papo bem formal, mas que trata de temas interessantes, aspectos bastante relevantes para o mercado jurídico, especificamente, no meu caso, o mercado financeiro. E hoje, para conversar com a gente trouxe o Felipe Soares para falar um pouco sobre como que a inteligência cibernética, né, pode ajudar a indústria das fintechs. O Felipe muito gentilmente se dispôs aí a estar conosco. O Felipe ele foi agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, por mais de 10 anos, e ele é sócio e fundador da Arpia, né, uma empresa que assessora e presta consultoria nesse setor de segurança cibernética. E ele veio conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema que é tão relevante para a indústria financeira, que hoje todo mundo gosta de falar que é fintech, gosta de falar que trabalha com tecnologia, que trabalha de forma conectada, só que a gente sabe que isso, a gente tem visto especificamente com a experiência recente do Pix, né, está bastante relevante e muito na mídia, que toda essa abertura tecnológica ela não vem sem uma série de riscos. E nos últimos anos a gente viu o advento de uma série de exigências regulatórias relacionadas a políticas de segurança cibernética. E para isso a gente precisa entender um pouquinho mais o que a gente está falando quando a gente está falando disso. E por isso que o Felipe veio conversar com a gente aqui, bater um papo. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, gente. Eu agradeço bastante o convite, tá? De antemão, saibam que a exigência. Eu mesmo, embora tenha inscrição na OAB, não exerço a advocacia, mas tem um histórico aí também. Então, é um prazer, uma satisfação e agradeço bastante o convite, tá? Legal. Muito bom, Felipe. Felipe, eu sei que você preparou uma apresentação aqui para fazer com a gente, trazer um dos principais pontos, mas eu queria que antes de a gente entrar nisso, você comentasse um pouco de como que você tem percebido, né, a indústria brasileira, especialmente relacionada ao mercado financeiro, como que ela está posicionada hoje comparado, né, às práticas que a gente vê ao redor do mundo, em termos de uma parrudez dos seus sistemas para lidar com riscos cibernéticos. Você tem visto ela como uma indústria que ela está na vanguarda, tem uma tecnologia muito boa, uma boa assessoria, ou talvez algumas práticas um pouco mais rudimentares que não sejam comuns, e por conta disso a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Legal. Obrigado pela pergunta, doutor Vicente. A gente tem um fenômeno aqui no Brasil, tem observado, desde janeiro, pelo menos, um pico na fraude digital, fraude contra a instituição financeira. Tá? Esse fenômeno não é novo, é claro, as coisas vão migrando do mundo físico para o digital, né? Antigamente você tinha o pessoal chama vulgarmente de clonagem de cartão de crédito, você tinha aquele golpe da maquininha, depois, né, foi uma evolução da clonagem, e hoje você chega num ponto da geração de cartões falsos, da disponibilização, da venda de cartões, da criação de contas falsas. Tudo isso está dentro de um ecossistema, respondendo a sua pergunta, que aqui no Brasil é mais forte do que na maioria dos lugares. Tá? Isso é um motivo de preocupação para a gente. Quando a gente fala em fazer inteligência, e até puxando o gancho de puxando uma pitada do que você falou, é que o tema é um pouco banalizado, né? Mas você fala de inteligência para um montão de coisa. Para desbanalizar o tema, talvez assim, uma definição que até durante um tempo teve na lei, mas quando a gente fala em inteligência e contra-inteligência, eu gosto de usar 4 verbos, tá? Prevenir, detectar, obstruir e neutralizar. Então, eu quero trabalhar no sentido de prevenir, detectar, obstruir e neutralizar riscos que existam para esse ambiente, né, de dinâmico que está se gerando no Brasil. Quanto mais dinâmico o ambiente vai ficando, aí coisas que funcionam para o bem e para o mal, né, a criatividade do brasileiro também vai criando novos. O crime digital, o primeiro passo da fraude financeira, e parece que se criou uma tempestade quase perfeita. Tá? Vazamento de dados de praticamente todos os brasileiros. Tem um marco aí no dia 11 de janeiro,
desse ano, tá? Foi o maior vazamento da história do Brasil que aconteceu. Começou num fórum russo e ele foi se expandindo para a Deep Web, veio para o Surface e aí começou a chegar na mão dos criminosos brasileiros, tá? E tudo isso pontuado por um ambiente que está se tornando mais dinâmico, mais aberto, com mais facilidade para abrir conta, com mais facilidade para movimentar recursos, mais facilidade para mover dinheiro, mais transversalidade entre o cripto e o ativo real, o ativo físico que está no banco, o ativo digital, enfim, uma série de serviços novos. Para cada um desses serviços, o criminoso, o risco, a ameaça também vai se diversificando. Tá? Então, é um ambiente hoje no Brasil muito profícuo para quem trabalha com combate à fraude, como é o meu caso, para quem trabalha com a parte jurídica, como é o caso dos senhores, e que requer muita atenção e muitos cuidados. Perfeito. E quando a gente fala assim, né? Então, a gente vê que tem um momento que é um momento crítico, que a gente está tentando lidar com ele. Tem alguma tendência específica que você verifica, né? Porque eu sei que vocês fazem acompanhamento super legal, né? Que vocês entram nos fóruns específicos que os criminosos usam para poder estar sempre um passo à frente, tentar ver o que eles estão fazendo, tentar, como você falou, né? Prevenir, né, para tentar buscar uma forma de obstruir esses riscos, né, trabalhar isso aqui. Quando você olha para o que está acontecendo lá fora, para as boas práticas que têm sido feitas, para tudo que a indústria tem construído, frente às ameaças que têm surgido constantemente, tem alguma tendência específica que você gostaria de salientar assim, para a gente? Essa pergunta é ótima vinda de um advogado, tá? Por quê? Porque é onde deveria estar uma boa parte, onde vai estar o grosso do trabalho nos próximos meses e anos, tá? É o quê? Você tem que mapear o fluxo de vida do crime financeiro, da fraude financeira. Ele começa com vazamento de dados. Então, trabalho jurídico no sentido de prevenir o vazamento, é o advogado que tem um conhecimento técnico também, que vai trabalhar na implementação de LGPD, por exemplo, que é, na prática, um framework para que você não sofra o risco do vazamento também. Né? Embora a LGPD peque nesse aspecto, que ela não prevê medidas técnicas, né? Espero que a regulamentação dela venha com uma parte mais técnica, mais robusta, e aí juntar os dois mundos. Esse é um ponto, né? A prevenção do vazamento de dados, que é a origem do crime. Segundo ponto, a punição do vazamento ainda é um delito muito pouco, né? Mesmo com a NPD, que está se estruturando cada vez mais, mas é um delito muito pouco punido, policiado, né? Então, primeira parte. Segunda, a capacidade de antever, de detectar esses padrões, de detectar esses movimentos mais rápido. A terceira uma série de medidas jurídicas que precisam ser tomadas para dificultar esse ecossistema de clonagem de documento, abertura de contas, claro, qual que é o desafio? É você punir o criminoso sem tirar os benefícios que o Open Finance, que o Open Banking, que a possibilidade de abrir uma conta no celular, de pedir um empréstimo, enfim, fazer um monte de coisa pelo telefone e outras facilidades, você sem perder o conforto, ter mais segurança, né? E esse vai ser um desafio muito regulatório, tá? Muito técnico, muito jurídico também. Então, os dois mundos vão ter que caminhar muito próximos. Certo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de padrões técnicos, essa é uma discussão bem interessante, né? Porque a lei, ela tem uma velocidade. A regulação financeira, como a gente tem visto até pelo Banco Central, tem sido bastante produtiva no número de normas que ele tem lançado recentemente, ela é uma velocidade muito mais rápida do que a lei. Só que ainda assim não é a velocidade, não é a dinâmica das melhores práticas dos crimes financeiros, das tecnologias, da atualização do software, né? Quem tem antivírus sabe que todo dia tem que atualizar o software ali, né? Hoje em dia é um pouco mais automático, mas assim, sempre foi um grande problema. Para resolver esse tipo de questões, quando a gente vê, por exemplo, o ambiente do Open Banking, o Banco Central ele lançou mão do expediente, que foi criar uma governança entre os participantes e criar ali alguns comitês, algumas esferas de competência que consigam tomar algumas deliberações sobre questões técnicas de forma mais dinâmica, né? De forma de fato atender aquele problema. Você tem algum exemplo prático, eventualmente com uma jurisdição,
ou alguma ideia, alguma forma de estruturar um controle dessa natureza que ajude, né, o regulador a trazer uma qualificação técnica mais apurada para melhorar o combate a esses crimes financeiros, né, e as técnicas mesmo de segurança cibernética? Na minha perspectiva, o ponto é muito pensar não como algo pontual, no sentido de porque tenho facilidades, eu vou ter crimes novos, mas pensar que hoje o que nós temos no Brasil, e são poucos os lugares onde isso existe também, vou dar um exemplo da Rússia, tá? Que é um lugar onde, muito semelhantemente, é bastante comum, e os nossos criminosos copiam muitas táticas, técnicas e procedimentos de lá também, né? A questão do ecossistema, tá? O ponto é como é que eu destruo esse ecossistema, porque é um ecossistema que vai desde a fraude mais sofisticada, que é o falso ideológico, que é um documento legítimo emitido por uma Secretaria de Segurança Pública que vai levar à abertura de uma conta, né? Até o falso mesmo, não ideológico, mas que o criminoso chama de editável, que ele vai pegar um documento no CorelDRAW e vai editar e vai gerar esse documento para abrir uma conta também. E aí existe uma necessidade de uma regulamentação, de uma implementação técnica ali do outro lado, da instituição está permitindo uma abertura de conta, que qual é a medida técnica que ela tem implementada para diferenciar um documento gerado no CorelDRAW de um documento legítimo, de uma selfie legítima, de uma selfie falsa, entendeu? Como que eu destruo esse ecossistema, mas desde o ponto da origem lá, que é o vazamento de dados, né? Que é o primeiro momento. Então, a gente ainda não tem uma cultura, por exemplo, de punir o vazador de dados. Até, assim, a gente precisa também defender uma cultura draconiana, punitiva demais, né? Mas, no mínimo, pedagogicamente, a gente ainda não tem os exemplos pedagógicos também, né? De, olha, vazaram dados de 223 milhões de brasileiros em janeiro. Poxa, mas o Brasil tem, sei lá, 212 milhões? Porque até gente morta teve dado vazado. Tá? Então, como quebrar esse ecossistema? A gente não tem... Por que não há exemplos parecidos com o Brasil, com a Rússia fora daí? Porque o crime não tem origem no cenário financeiro, mas todas as facilitações, toda uma cadeia de ilícitos, uma cadeia de problemas que precisa ser quebrada. Entendi. Não, super, super interessante. Felipe, a gente já recebeu algumas perguntas aqui. Não sei se você prefere que eu já passe para elas ou você quer já entrar na tua apresentação, mostrar um pouco do que você trouxe para a gente. Alô? Opa, acho que meu sinal caiu um pouquinho aqui. Acho que travou um pouquinho. Estava pensando se era eu ou era você. Sim. Você me escutou, Felipe? Eu acho que você estava perguntando se preferia responder as perguntas agora ou depois da apresentação? Isso. Vamos deixar pode ser para o final, porque aí eu posso passar alguns pontos aqui e a gente correlaciona com esses pontos. Ótimo. Posso projetar minha tela para vocês? Pode começar. Obrigado. Por favor. Olha só. O ponto, quando a gente fala... Vocês conseguem ver minha tela, doutor? Consigo sim. Perfeito. Quando a gente fala no mundo digital hoje, acho que tem uma frase, uma palavra, né, que é a incerteza, né, que define muito do sentimento que a gente vai ter. A gente não sabe se vai ser hackeado, a gente não sabe se vai ser atacado, se vai ter dados pessoais vazados, se vai ter algum dado biográfico inserido numa narrativa, enfim. A ideia da gente na Arpia é criar soluções tecnológicas que deem resposta para essas incertezas. Tá? Quando a gente falava de crime no mundo real, né, vamos chamar assim, nessa dicotomia com o mundo digital, como é que esse crime acontecia, o crime financeiro? Eu tinha um criminoso que precisava lançar mão de um insider para obter uma informação financeira, para fazer um golpe, uma fraude financeira, ou ele usava engenharia social. Né? Só que a internet abriu um leque gigante de opções para esse cara.
aquilo que a gente chama de cyber-enabled crimes, né? Na dicotomia com cyber-dependent. O cyber-dependent é o ransomware, só acontece na web. O cyber-enabled é a fraude financeira que já acontecia no mundo real, mas que é potencializada pelas soluções digitais. Só que, ao mesmo tempo que cria-se um leque de alternativas, eu tenho uma opção também, fazer inteligência dentro da web, prevenir, detectar, obstruir e neutralizar esses comportamentos. Eu faço um paralelo aqui com o ataque cibernético. Existe esse conceito de Cyber Kill Chain, é um framework, né, de análise, de dissecação de um ataque cibernético. Começa com reconhecimento, depois a preparação do ataque, a entrega, o comando e controle. Quando a gente fala do crime financeiro, da fraude financeira, do ilícito financeiro, no mundo digital, adotando um framework aqui que a gente adota dentro da empresa, eu divido em 4 etapas, tá? O crime começa com acesso a dados, passa por um aperfeiçoamento de métodos via networking, vai para uma exploração de vulnerabilidades e consolidação da fraude. Como é que a gente previne e neutraliza isso? O primeiro passo de fazer uma inteligência bem feita é tentar replicar o modus operandi do ator malicioso, claro, sem cometer as mesmas ilicitudes que ele, tá? Estar nos mesmos lugares que ele, pensar como ele, se colocar sob o ponto de vista desse ator malicioso. Então, quando a gente fala em acesso a dados, por exemplo, aqui aquele exemplo, né, o corte temporal que eu falei para vocês, 11 de janeiro, aparece nesse fórum aqui, esse ator malicioso, dizendo que tem dados do Brasil inteiro. Muita gente começou a duvidar, não pode, esse cara está com uma base de 223 milhões de brasileiros. Não é verdade, enfim. Essa informação começa a circular na Deep Web, tá? 27 de janeiro de 2021. E aí, depois de 2 semanas, muita gente falando, não, é verdade, não é verdade, é verdade, não é verdade, ele não tem a base aparece na Deep Web. Tá? Isso aqui vazou para todos os cidadãos brasileiros. Então, e-mail, telefone, endereço, ocupação, score de crédito, etc., CPF, claro. E essas bases começaram a ser compartilhadas, divulgadas e amplificadas entre esses atores maliciosos. Desse ponto em diante, o Brasil foi se tornando um ambiente ainda mais prolífico para fraude financeira, porque é o primeiro passo, né? É acessar o dado. Esse dado, essas bases vão sendo enriquecidas. Por exemplo, logo no mês seguinte, alguns dias depois, vazou uma base do Facebook com 8 milhões de registros, que tinha, nesses 8 milhões de brasileiros, telefones. Tá? Por acaso, a gente foi a primeira empresa do mundo a detectar esse vazamento. Isso aqui é uma reportagem, uma entrevista que a gente deu para a Folha de São Paulo, para o Tilt, na coluna da UOL, falando da autenticidade da base e tal, explicando problemática, né, que é o quê? Você tem uma base agora de CPF, score de crédito e tal, ela vai ser enriquecida agora com o telefone. Então, você vai criando facilidade para que o fraudador se passe por uma vítima, se passe por uma pessoa. Paralelamente, é claro, a gente vive a era de ouro do ataque cibernético. Então, você vai ter, isso aqui é uma tela real de um hacker russo que tem uma infraestrutura de comando e controle dentro dessa interface aí, dessa tela, em que ele está catalogando as vítimas dele. Tá? É uma tela real em que esse cara, olha só, eu consegui hackear por esse malware aqui chamado Azovult, milhões de pessoas, e eu tenho aqui listas de senhas, eu tenho agora senhas de conta em banco, etc, etc. Então, como é que vai se montando esse ecossistema? A facilidade do ataque cibernético para roubar uma senha, para roubar uma credencial. A facilidade do criminoso para obter dados pessoais. Tá? O próximo passo, então, como é que a gente tem que trabalhar numa lógica de prevenção e neutralização? Enxergar esses incidentes e ver que janelas de detecção, que oportunidades a gente tem, desde o começo, para interromper o fluxo deles, ou para evitar que eles ganhem a proporção que acabam ganhando. Tá? Gerando alerta, trazendo informação. Aquela lógica de um artigo jurídico também muito famoso, né, de que a luz do sol é o melhor desinfetante, né? Então, quanto mais informação eu gero sobre esse ambiente, mais eu consigo romper as táticas técnicas e procedimentos dele. No segundo momento, depois que acessa o dado, o fraudador ele precisa e ele cria oportunidades para um bom trabalho de inteligência, de mapear esse ecossistema, porque ele precisa compartilhar informação. Em que sentido? Qual é o cartão que está passando hoje nesse varejista aqui? Qual é a BIM que está boa? Qual é alguém tem dado pessoal para vender? Será que esse dado pessoal aqui gerado num gerador aleatório de pessoas, eu consigo gerar uma conta num determinado varejista com ele? Então, estar nesses ambientes é uma oportunidade que a gente vai ter para aprender e criar uma disrupção nesses métodos.
Vejam, eu vou chamar a atenção de vocês para a data desses incidentes, tá? Hoje e ontem. Fiz questão de pegar incidentes de hoje e ontem para mostrar para vocês como é dinâmico. Hoje, 27 de dezembro, tem esse fraudador no fórum compartilhando. Será que esses dados aqui a gente consegue abrir uma conta no banco com ele? Ou quem tem contas do banco tal, aqui omiti o nome do banco, né, um banco com 3 letras, com saldo ou cartão de crédito. O sujeito está procurando comprar uma conta para que ele pratique os próprios golpes. Ou ele está falando assim, eu vendo a Lara. O que é Lara? É laranja, a conta gerada com dados de outra pessoa. A pessoa teve os seus dados roubados e ele está vendendo essa conta por R$50, uma conta que nunca foi usada. Para quê? Para que o fraudador use numa estratégia de ocultação de recurso e movimentação de dinheiro de uma forma pouco detectável, né? Pouco difícil de rastrear, porque na prática ele está movimentando dinheiro no nome de outra pessoa. Né? Detalhe, esse serviço custa R$50, tá? Para abrir, para ter uma conta no nome de outra pessoa sendo vendida por um fraudador. Esse outro criminoso, ele está no mercado de venda de dados pessoais, na Deep Web, vendendo uma senha do banco de uma pessoa, tá? Também omiti o nome do banco, mas dá para ver que é .com.br, por $10. Então, agora aqui, ele está terceirizando o risco, né? Ele está falando assim, eu hackeei essa pessoa, agora você assume o risco aí por $10, você tem acesso à conta dele, pode fazer o que você quiser com a conta dele. Também chega muito próximo ali da lógica dos R$50, né? E para mostrar como esse mundo vai se diversificando, por exemplo, Fórum Russo, criminoso está atacando corretoras, exchanges de criptoativos, oferecendo aqui contas dessas exchanges em russo para tanto fruto de ataque cibernético como contas geradas com documentos falsos. Também muito daquela coisa que eu vinha falando, né? O ecossistema que tem hoje no Brasil parece muito com aquilo que tem no leste europeu também, tá? Terceiro passo, o fraudador vai pegar os dados, vai pegar as táticas que ele desenvolveu no networking dele, tentar explorar essas vulnerabilidades. Ele vai fazer um phishing, por exemplo. Esse aqui é o nosso dashboard de phishing na Arpia, tá? Os phishings que a gente foi detectando, os principais ao longo do tempo, claro que principalmente contra instituições financeiras. Como é que esse phishing se parece? Estão vendo a data aqui, gente? 27 de outubro, tá? Hoje, tinha uma pessoa disparando, escondeu por trás dessa página aqui, uma página de login da Americanas. E aí ele estava disparando para roubar os dados. Claro, ele está explorando a vulnerabilidade, usando engenharia social, né, para estimular o comportamento humano, um ataque chamado watering hole, conseguir a credencial dessa pessoa. Tá? Outro passo. Então eu tenho um documento, eu tenho dado pessoal, eu tenho todas as informações que eu preciso, eu tenho foto, eu tenho senha, talvez, eu posso criar uma conta no nome dessa pessoa, Lara de laranja, que é como o fraudador chama essa conta, e aí ele vai vender por R$15. Se ele vende por R$15, ele ganha dinheiro no volume, só para a gente imaginar quantas contas esse cidadão tem sido capaz de criar nas instituições financeiras. Tá? Ele entrega a conta com Pix ativo, feita com documento original. Esse outro criminoso está ensinando como que abre uma conta, como que faz para burlar a selfie. De novo, ele está dando uma oportunidade para a gente aprender o método dele e bloquear esse método. Ele criou um método para que, ao invés de o botão do obturador da câmera tirar a foto, abrir a galeria. Tá? Ele está editando o software, ele está editando o aplicativo da instituição financeira, para que no momento que o aplicativo pede a selfie, ele abre a galeria e com isso ele coloca a selfie de uma outra pessoa. Tá? Aqui o documento, percebam a precisão e a qualidade que circula entre os criminosos, em que o indivíduo ele chama de editável. Tá? Ele consegue editar esse documento no CorelDRAW e ele vai colocar e vai oferecer esse documento para uma instituição financeira. Esse outro está ensinando como é que faz uma fraude num site de varejo. Qual é o PIN que ele vai usar para gerar um cartão falso, como é que ele vai manipular o equipamento, a conexão, a rede dele, ou esse outro está oferecendo aqui a matriz. O que é a matriz? São os primeiros 11 números do cartão, mais uma data de validade, que é lançado num gerador de cartões, um software feito com esse propósito, usando o algoritmo de Loom, que é o mesmo algoritmo que as instituições financeiras usam para gerar cartões de crédito falsos.
Então, exemplos, né, de como a inteligência vai possibilitando transitar nesse ecossistema, entender como esses caras atuam, fazer a engenharia reversa desse comportamento e criar estratégias de prevenção e neutralização. Quando a fraude se consolida, aparece o sujeito para vender logins de um banco, porque ele hackeou alguém. Aparece o outro no YouTube publicando um vídeo. Esse vídeo, obviamente, não está mais lá, né, mas aqui ele estava ostentando, né, que conseguiu roubar um monte de dinheiro com cartão de crédito falso. Esse outro ostentando que consegue fazer compras no iFood com cartão de crédito gerado, né? Tem uma diferença no mundo do crime, só a título de curiosidade. O GG, eles chamam de cartão gerado. O CC, eles chamam de cartão legítimo, o falso ideológico, tá? O CC, ele pega o dado de uma pessoa real e abre a conta e pede um cartão de crédito, e essa pessoa vai ficar com a dívida desse cartão até o banco descobrir que não foi ela que fez essa dívida. E o GG é aquele dado que simplesmente eles pegam uma matriz, rodam no software, e esse software gera esses cartões de crédito. O que eles precisam aqui? Saber qual é o BIM que esse determinado merchant está aceitando, qual é a vulnerabilidade do merchant naquele dia, naquele momento. Tá? O outro está vendendo aqui na Deep Web, né, dados para aprovação de uma vítima brasileira. Aqui tem o nome do banco, tem o score, né, todas as informações dela. Esse indivíduo está ensinando como fazer fraude no auxílio emergencial. Tá? Ele está publicando um código para burlar a verificação por WhatsApp e a verificação de telefone, para que ele, por meio do Caixa Tem, faça o cadastro de uma pessoa que tem direito a receber o auxílio emergencial, mas cujo CPF não está cadastrado no auxílio. Esse hacker russo está ensinando a fazer um ataque na infraestrutura do ATM, da máquina de cartão de crédito, da máquina no caixa automático, e ele está fazendo um ataque de rádio aqui, com o dispositivo que ele instalou na máquina para roubar o PIN e o número do cartão. Tá? Então, só para mostrar também, é um ator russo, claro, e ao longo do tempo, os atores brasileiros vão aprendendo. Né? Um ano e meio atrás, em Santa Catarina, com esse mesmo ator russo, um cara sob o codinome de Ivan Skimmer, a partir de uma fraude que esse sujeito desenvolveu lá na Rússia, um ator malicioso brasileiro estava fazendo um ataque chamado de ATM Jackpot. Basicamente, ele faz um ataque que faz o caixa eletrônico cuspir dinheiro, tá? Explorando uma vulnerabilidade de hardware, vulnerabilidade do software do ATM. Tá? Felipe, só... Alô? Perdão? Tá me ouvindo? Oi. Não, eu queria só comentar com você, achando super interessante, né, todos os pontos que você está trazendo aí e demonstrando essa cooperação no universo do hacker. E a gente sabe que a indústria financeira também tem buscado algumas alternativas de cooperação para se proteger disso. Né? A gente pode dar o exemplo da FEBRABAN, tem sido bastante vocal contra esse tema, né? Tem construído alguns ambientes aí de cooperação. A Ambima também, há alguns anos, soltou foi o primeiro guia, né, de segurança cibernética, antes mesmo de sair a regulação sobre isso de CVM, de Banco Central, ela saiu um guia de melhores práticas. Eu queria só comentar, você trouxe muito aqui dá para ver como os hackers eles se ajudam, eles trocam, eles cooperam para tentar explorar aí, vamos dizer assim, esse lado ruim, né, das relações. Você vê como que você vê a prática de cooperação do lado bom, né, entre o pessoal que quer de fato evitar. Isso aí é tão profícuo, essa cooperação, quanto você vê do lado ruim? Você acha que o Brasil, em termos de benchmark, ele está mais avançado ou menos avançado que outros países em relação a isso? Essa pergunta é muito importante e, infelizmente, os vilões estão à frente dos mocinhos. Tá? Primeiro, vamos pensar o seguinte, até pouco tempo a gente não tinha necessidade de notificação compulsória de um vazamento de dados, ou de uma vulnerabilidade, ou de uma exposição, qualquer que fosse. Né? Então, isso criava, né, era uma brecha, um risco muito grande que existia regulatório. Né? Vamos agregar isso o fato de que é super importante, né, que as instituições tenham esse ambiente colaborativo, mas, pelo menos na minha percepção, na minha análise, pela ótica que eu enxergo esses fenômenos, né, ainda existe pouca troca de informação. E é justamente um ponto vital, né? É uma instituição saber assim, olha, eu fui vítima dessa fraude e o que aconteceu
foi exatamente isso aqui. Tá? Por que eu consigo fazer essa inferência de que há pouca troca de informação? Porque um dia uma instituição sofre uma fraude, daqui a um mês uma outra vai sofrer a mesma fraude. E eu percebi que a primeira já corrigiu o problema que levou à fraude inicial. Entendeu? Então, a gente vê ainda que existe uma escassez de troca de informações sobre essas táticas técnicas e procedimentos. Claro, tanto quanto possível, olhando de fora, né, como uma consultoria privada, a gente tenta transitar entre esses mundos e deixar essas pessoas cientes do que está acontecendo. Mas ainda sinto, pelo menos na minha ótica, tá, com todo respeito aos profissionais que estão batalhando aí na frente, né, um trabalho super louvável, mas ainda falta aperfeiçoar esse ambiente. A gente vê as mesmas fraudes se replicando ao longo do tempo em diferentes instituições que poderiam ter sido evitadas se houvesse um ecossistema de compartilhamento do lado bom, para usar a sua expressão. E até para pontuar, né, como é que a gente cria esse ecossistema? Como é que a gente cria essa rotina de prevenção e neutralização? Com inteligência. É saber onde procurar informação, que informação procurar, quem são os atores relevantes, quem são os grupos importantes, quais são os fóruns, quais são os mercados negros, quais são os canais, o lugar certo para buscar informação, automatizar esse procedimento, entender onde é que está o ataque cibernético, por exemplo. Hoje, no escopo dos nossos clientes aqui na ARPI, a gente já recuperou quase 1,5 milhão de senhas roubadas. O que você tem que fazer quando você recupera uma senha roubada, uma credencial de uma pessoa que foi vítima de um ataque cibernético? É notificar essa pessoa imediatamente. Então, assim, eu não posso dormir no ponto. Olha, você foi hackeado, você pode não saber, mas a tua informação está à venda lá no mercado, num fórum, na Deep Web, a gente conseguiu recuperar isso, está aqui. Muda a sua senha, implanta duplo fator de autenticação. Se você for uma empresa, faz auditoria nas suas máquinas, tenta entender o que levou a origem desse problema, vê se houve uma escalada de privilégio. Então, gera uma rotina de um ciclo virtuoso aí de prevenção e neutralização a partir de um diagnóstico inicial. Uma determinada máquina dentro daquele escopo foi hackeada, né? Monitorando campanhas de malware, como a gente faz. Aqui, o nosso dashboard de cartões de crédito, por exemplo, o que a gente tenta fazer? Olha, está chegando em 1,5 milhão de cartões de crédito, vendidos, roubados, publicados nesses grupos, fóruns maliciosos, mercados negros. A gente tenta resolver por banco e, tanto quanto possível, gerar alertas para esses caras, né? Olha, tem cartões de crédito supostamente emitidos pela sua instituição sendo compartilhados, estar nos mesmos ambientes, né, que esses indivíduos, né, em grupos de mensageria, fóruns, etc. Monitorar esses fluxos que, por exemplo, a blockchain, né, muita gente vai dizer, é um mecanismo para esconder dinheiro. Mas ela também te dá a oportunidade de monitorar essas carteiras. Hoje a gente monitora, por exemplo, 208.887 carteiras associadas a crime, né? Então, é entender o fluxo financeiro dessa carteira para que eu possa, tanto associá-la com um ator malicioso, associá-la com uma conduta criminosa e tentar mapear essas movimentações. Então, uma rotina de inteligência, uma rotina, um ponto extremamente válido que você colocou, doutor, saber criar. Tanto quanto o ator malicioso tem um ambiente dele lá, de compartilhamento, de troca de informação, criar esse ambiente do lado de cá, talvez até com medidas regulatórias, né? Aí já não é mais o meu quinhão, né? Aí eu já deixo a bola para vocês. Não, é muito bom, super interessante, Felipe. Eu acho que realmente a gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, mas só esse mapeamento que você compartilhou com a gente, né? Pô, você enxerga o mesmo golpe, o pessoal caindo 2 vezes, isso contribui com o sentimento, você usou muita palavra ecossistema, né? O ecossistema tem que também ajudar a se proteger. Aqui a gente recebeu algumas perguntas, vou aproveitar e encaminhar para você, ver se você consegue responder rapidinho, Felipe, mas fica à vontade, tá? Aqui a gente, nosso horário aqui é mais ou menos uns 30, 40 minutos, a gente tenta não passar muito disso para ser algo mais leve, mas não se preocupa se precisar um pouquinho mais de tempo, tá? Primeiro aqui o Pedro perguntou, na sua experiência, quais são os principais erros que as instituições costumam cometer na construção de sua política de segurança cibernética? Boa pergunta, Pedro. Tem um elemento da porta para dentro e tem um elemento da porta para fora, tá? Da porta para dentro,
Os bancos brasileiros são muito bons, em regra geral, em segurança cibernética, né? A gente tem padrões elevadíssimos de qualidade na segurança da informação nas nossas instituições financeiras, em regra, tá? Claro, a gente não pode generalizar nem para o bem nem para o mal. Da porta para fora, existe uma deficiência justamente nessa perspectiva de inteligência, de entender o ecossistema malicioso e de saber que muitas vezes ataques extremamente sofisticados, eles partem de um vazamento de uma senha, tá? É a porta de entrada que o ator malicioso estava buscando, porque ele se passa por um usuário legítimo. Então, eu acredito, né, e é justamente a resposta que eu tento prover profissionalmente, hoje é o meu dia a dia, que existe um gap de inteligência. Não inteligência literal, né, massa cinzenta, mas inteligência no sentido de fluxo de informação, prevenção, detecção, obstrução e neutralização dessas ações maliciosas, tá? É muito difícil. Por exemplo, teve um ataque cibernético num banco nas Filipinas ano passado, que um grupo Lazarus, na Coreia do Norte, roubou 80 milhões de dólares. É muito difícil isso acontecer no Brasil, tá? O hacker entrar numa conta, roubar esse valor desse tamanho e o banco não perceber, até que o valor seja desviado. O cara tirou o dinheiro das Filipinas, mandou para a Indonésia e o banco só percebeu no dia seguinte. É difícil isso acontecer no Brasil. Agora, é muito fácil acontecer no Brasil o cara se passar por um usuário legítimo, entrar numa conta e cometer um estelionato. Tá? É um pouco diferente, tá? A gente sofre com a engenharia social. E a resposta para a engenharia social é inteligência, é entender a tática, técnica e procedimento do fraudador e agir mais rápido do que ele. Muito bom. A Tijane que também fez uma pergunta sobre que paralelos e preocupações você vê entre criptoativos e política de segurança cibernética. A gente viu que você comentou um pouco, né, sobre algumas utilizações possíveis de carteiras digitais e de criptoativos, mas tem mais alguns aspectos que você vê, você acha que é importante destacar disso, Felipe? Eu vejo com muito bons olhos, né, a integração do cripto com o tradicional, né? Hoje você tem já fintechs, instituições que conseguem transitar, né? Fazer você, hora você está com um ativo tradicional, hora você está com cripto, e isso é muito legal, isso é o que há do estado da arte, né? O futuro dos investimentos aí. Toda comodidade nova que surge, ela traz um trade-off de segurança, né? Sempre vai existir esse trade-off entre segurança e eficiência, entre segurança e comodidade. Qual é o cuidado que é preciso ter com o setor de cripto? Primeiro, resistir à tendência de overregulation, né? Assim, não é, cara, eu não vou chegar e acabar com a liberdade que esse setor criou, a facilidade para as pessoas e criar uma overregulation ali. A gente precisa resistir a essa tentação. Paralelamente, assim, ele já é um setor que é possível de ser mapeado e, claro, o ator malicioso de grande capacidade técnica, ele vai, por exemplo, movimentar dinheiro dentro de uma conta de cripto. Então, o setor de cripto também precisa desse ecossistema de inteligência. Tá? Ele também precisa que as exchanges... Felipe, você ficou no mudo. Alô? Alô, agora acho que voltou. Desculpa, gente. Eu tô no extremo norte do Brasil hoje. Eu estou falando de Roraima com vocês. E às vezes eu tenho uma intercorrênciazinha na rede aqui. Eu fico em Brasília, né? Mas eu vim atender um projeto nosso aqui. Tá um pouco longe, né? E aí, enfim, a mesma resposta, tá? Desculpa eu ser chover molhado, mas é assim. Também o setor de cripto conseguir estruturar esse ciclo virtuoso de intercâmbio, troca, aproximação, capacidade de mapeamento. E o bom do setor de cripto é o quê? A maioria das respostas já está lá na blockchain. Eu só preciso ter a capacidade de fazer a engenharia reversa desse processo, né? Entender como. E aí, claro, eu lido com a ameaça de exchanges clandestinas, que eu lido com a ameaça de mixers que vão ajudar a esconder dinheiro, ou talvez eu não veja isso como uma ameaça, mas está um passo antes desse fraudador, antes dele colocar o dinheiro no mixer e ter aquela carteira mapeada. É o que a gente tenta fazer naquele nosso dashboard de cripto ali que eu mostrei rapidinho para vocês. Não, muito bom.
A gente tem uma outra pergunta que eu acho que é um pouco parecida com a última aqui, que pergunta alguns requisitos, os principais requisitos para uma boa política. Acho que você já passou bastante por esse ponto, né? Acho que a questão da inteligência, de como atuar relativamente a isso, né? Tem algum outro aspecto que você acha bacana de pontuar, Felipe? A gente precisa melhorar o mecanismo de validação de identidade na maioria das fintechs, tá? É um desafio interno de cada uma. Como que elas vão separar um documento falso de um não falso? Como que elas vão saber que uma requisição veio de um software clonado que manipulou o software para abrir a galeria ao invés de abrir a câmera de selfie? Como que são desafios tecnológicos mesmo, tá? Como que ela valida a identidade de um cliente? Que segurança ela dá para esse cliente? E aí o lado do cliente também, né? O cliente quer comodidade, claro, ele quer pegar o celular e já sair mexendo no dinheiro, mas assim, a gente que é da segurança, a gente precisa falar, né? Olha, cadê o duplo fator de autenticação? Cadê o token? Cadê uma forma de dar mais segurança para esse cara? Por que você não usa um filtro na tua infraestrutura para bloquear requisições suspeitas que venham da rede Tor, que venham de uma VPN? Por que você não obriga o cliente a usar um acesso a uma internet legítima que você, no mínimo, está coletando o IP dele? Né? Eu acho, olha, vou me lamentar aqui. Eu acho inadmissível uma instituição financeira aceitar um acesso via Tor, por exemplo. Tá? E a gente tem várias aqui que aceitam. Por quê? Porque eu sei que se o cara está usando Tor e ele tem como bloquear isso, ele tem um propósito, no mínimo ali, ele, enfim... Para o nosso público mais leigo aqui, Felipe, acho importante dizer, o Tor ele é um navegador utilizado para navegar na Deep Web, né? Então, exatamente. Então, é como você falar, a gente está acostumado aqui com o Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, né? O cara usa aquele que você sabe que é uma porta de entrada para o universo ali, vamos dizer, no mínimo, menos regulado, né? E esse cara usa esse aplicativo. O mínimo que eu deveria estar coletando do meu cliente era o IP, porque se ele fizer alguma coisa errada na minha rede, depois eu vou conseguir identificá-lo, entendeu? Eu não, as autoridades, né? Então, assim, são medidas básicas, um fine-tuning ali que precisa ser feito também, do lado das instituições. Legal. Até eu acho bacana isso porque, como você comentou da LGPD, eu acho que a LGPD é difícil porque é lei, é complicado você colocar isso na lei, mas eu acho que talvez a gente podia ter um pouquinho mais de materialidade sobre algumas práticas, pelo menos vindo do Banco Central, vendo considerando a inteligência que a indústria já tem, né? Porque, como você falou, muitas instituições elas são obrigadas para sobreviver a ter uma boa inteligência, né? E às vezes poder ter uma forma de colaborar, de criar benchmarks mais efetivos disso, acho que poderia ser um bom caminho e um bom avanço para a gente, né? Exatamente. Não, super interessante, Felipe. Eu acho que as tuas provocações aqui foram muito bem-vindas. Eu queria fazer uma última pergunta para você agora, que é bem prática, bem particular, assim, que o que a gente vê hoje no Brasil, né? A gente tem vários clientes aí que atuam no financeiro, muitas fintechs que têm tido uma dificuldade muito grande atualmente, que é encontrar bons profissionais de tecnologia, especialmente desenvolvedores, que ajudem, né, a melhorar seus sistemas, porque teve um boom de necessidade de profissional muito alto, e também porque a pandemia mostrou a viabilidade do trabalho remoto, pô, se a empresa americana pode contratar o cara pagando em dólar ainda, né? Você falou dos R$50 e dos $10. $10 é mais que R$50 hoje em dia, né? Então, assim, o que a gente tem visto é uma carência muito grande para esses profissionais. E você comentou muito aqui do o Fórum Russo, porque os russos fazem isso, o brasileiro olha para a Rússia e os russos disseram aquilo, e a gente vê que não só a Rússia, mas acho que outros países do leste europeu tem uma comunidade de pessoas com uma inteligência em termos de informática tal, bastante acentuada. E a gente sabe que os hackers brasileiros eles colaboram com os hackers russos colaboram com os brasileiros para ajudar a fazer isso. Você vê iniciativas contrárias, ou seja, por exemplo, de pessoas que estão no combate à segurança cibernética do Brasil e dos países, colaborando com profissionais
do leste europeu, profissionais do leste europeu, ali, tal, que de fato prestam serviços, ajudam, e que possam até eventualmente ser um novo espaço, né, para as empresas brasileiras buscar um pouco de mão de obra que está tão carente aqui, eventualmente fazer algumas situações com essas pessoas para poder trazer um pouco mais de ajuda, né? Como você falou, né? O cara soltou, como é que pega, faz a selfie acessar a galeria. Então, ele mostrou a técnica dele. Então, como que eu vou proteger disso? Então, eu tenho que desenvolver uma coisa do dia para a noite, porque eu descobri uma vulnerabilidade. Para isso, você precisa ter alguém para te ajudar, né? Como você tem visto esse mercado aí? A gente tem uma coisa aqui no Brasil, ainda, é uma máxima que eu não adoto na minha empresa. Sempre que eu coloco uma vaga de emprego, eu falo assim, diploma e certificação são menos importantes do que conhecimento prático. Mas a gente tem uma obsessão com diploma e certificado no Brasil para os profissionais de TI. Isso é um problema que a gente tem aqui, tá? Aí sai um garoto daqui de 18 anos para ganhar $200 mil por ano nos Estados Unidos, porque ele tem capacidade técnica, que é o que importa, né? No mercado de TI, a gente tem muita essa obsessão aqui no Brasil, tá? Ainda precisa ser superada. Em termos de colaboração, tem algumas iniciativas pontuais da Interpol, mas eles têm carência de braço, a gente acompanha um pouco do que eles fazem no escritório de Lyon e de Singapura, na Interpol, e, assim, o foco deles hoje é pedofilia, são crimes contra a pessoa, né? Ainda não tem tanto um foco direcionado para o crime financeiro, porque ele é um fenômeno, muitas vezes, regional, né? O que vai acontecer? Com alguma frequência no ambiente europeu, como tem facilidade de fluxo financeiro ali na União Europeia, também tem fraudes financeiras que afetam, mas isso acaba caindo dentro da Europol, que já não tem uma colaboração tão prática, né, com as polícias aqui da América Latina, por exemplo. Então, na prática, essa colaboração interautoridades, né, fora do ambiente da Interpol e focada em crime financeiro, ela ainda é muito escassa. Talvez as instituições possam buscar essa colaboração entre elas. E colaboração com entidades privadas? A Rússia, que também faz meu trabalho lá fora. Oi, tá me ouvindo agora? Eu estava sem ouvir o seu áudio. Agora voltou. Não, perfeito. Eu perguntei também, não só agentes públicos, mas agentes privados, por exemplo. A Arpia poderia colaborar com uma empresa russa que faz o mesmo trabalho, um trabalho semelhante lá. Sim. Que tipo de iniciativa você enxerga? Esse é um caminho... É um caminho bastante válido, tá? Hoje a gente já tem ativos lá fora. Vocês me escutam? Alô? Escuto sim, Felipe. Perfeito. Desculpa, gente. Estou com uma intermitência aqui. A gente hoje tem colaboração com uma empresa americana e uma empresa inglesa para alguns projetos fora. E é um caminho, tá? Claro, de novo, né? A gente não precisa esperar a autoridade, o Estado, as fintechs, as instituições. Inteligência é muito isso, tá? É muito comunidade, é muito... Mesmo, nossa, a gente está falando de cyber aqui, né? De inteligência cibernética, mas na prática, eu estou falando de ser humano, de comportamento humano, né? De elementos, de conhecimentos técnicos que são desenvolvidos por uma pessoa que está de trás do computador. Quanto mais abertura, mais colaboração a gente criar... volto de novo, foi muito feliz a sua colocação, né? A gente tem esse ecossistema do lado ruim, mas não é tão bom do lado bom, né? Não, é isso mesmo, bacana. Bom saber que a gente tem caminhos interessantes para trilhar aí no futuro próximo. Bem, Felipe, queria te agradecer mais uma vez pela presença, disponibilidade. Aí você deu uma verdadeira aula para a gente hoje sobre o tema. Foi muito bacana. Pessoal, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. E ali a gente tem um espaço para comentários. Então, se alguém tiver alguma dúvida assistindo essa live em outro horário, por favor, deixa ali que a gente encaminha. Felipe, a gente dá o encaminhamento devido. Felipe, mais algumas últimas palavras aí que você gostaria de falar? Só agradecer, né? Não sei se dá para perceber que eu gosto muito de falar desse assunto, né? Embora o que a gente faz aqui na empresa não seja só fraude financeira, e
Na próxima, quando não for a mini live, quando for a big live também, contem comigo aí para a gente falar disso por horas e dias a fio aí. Muito bom. Obrigado pela oportunidade, gente. Perfeito. Valeu, Felipe. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.